Graça e paz em Cristo Jesus, irmãos. Vamos a Deus por estarmos nessa noite, nesse primeiro domingo desse ano, com celebração de ceia do Senhor. E ter cada um dos irmãos, além daqueles que nos acompanham pela internet. Gostaria aqui de fazer menção do pastor Natanael e de sua esposa, a irmã Nancy. Eles estão acompanhados de Núbia, que é a filha, e o Cláudio, aqui o diácono Cláudio, intimamente ligados a ele, sogro e sogra. Não é? Onde estão? Núbia, faz aí um sinal aí para eles, com eles. Isso, pode ficar em pé, por favor. Olha aí, pastor Natanael e Nancy, muito obrigado pelas suas presenças. Podem sentar. Meus irmãos, quero, antes da mensagem, também trazer uma palavra aqui de consolo às famílias do irmão João Batista, o falecimento de sua irmã, fomos informados aqui, e também o falecimento de Zeneide, irmã de Fátima Xavier, ligada à família de Cláudio, de Denise Farias, Claudeni. Deus traga consolo aos irmãos, meu irmão João Batista, e também a família Farias, diante dessas perdas, não é? Pela manhã fizemos menção do falecimento do pastor Ayrton, ocorrido agora essa semana passada. Convido você a abrir sua Bíblia nesse momento, no livro de Jó, no capítulo 42, Jó 42, e nós vamos fazer a leitura desse texto, Jó 42, a partir do versículo 1. Jó 42, 1 e 2. Planos infalíveis, ou infalíveis planos de Deus. Hoje pela manhã, pela misericórdia e graça de Deus, trouxemos ministração bíblica sobre planos bem-sucedidos. E hoje à noite, os infalíveis planos de Deus. Texto diz assim: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Vamos ler todos juntos naquela versão ali da tela. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Glória a Deus. Vamos orar um pouco mais, Senhor. Nós te agradecemos o privilégio de poder explanar a tua palavra, através dessa mensagem bíblica. Mas te peço em nome de Jesus, ser comigo agora, porque é com temor e com alta responsabilidade que nós devemos fazer isso. Para que, ó Deus, a tua palavra flua abundantemente em nossos corações. Faz com que, ó Deus, a tua palavra, ela alcance coração fértil em nós, para fazer o que é próprio da palavra. Poder orientar, poder trazer conforto, graça, repreensão, exortação. Enfim, ó Deus, por misericórdia, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os infalíveis planos de Deus, meus irmãos. Se você notar o livro de Jó, nos 4 capítulos anteriores ao capítulo 42, Jó vai fazer uma série de perguntas, vários questionamentos, os capítulos anteriores, lá antes dos capítulos anteriores ao capítulo 42, e ele vai tentar encontrar uma resposta para aquela dor, para aquele sofrimento. E nos 4 capítulos anteriores ao 42, Deus vai responder a Jó, e faz desta forma, trazendo a memória de Jó, ou a coração de Jó, melhor dizendo, o poder que ele teve em criar o universo, criar fauna e flora, e todo um falar de Deus nesses capítulos, capítulo 38, capítulo 39, 40 e 41, Deus vai falando e vai mostrando a Jó o seu poder, a sua soberania,
E no capítulo 42, Jó então, como que encantado e envergonhado, segundo alguns comentaristas bíblicos, ele agora vai responder ao Senhor. Não mais com o discurso primeiro, porque o discurso primeiro é cheio de lamentação e nem eu e nem você, nós temos a condição de fazer um juízo de valor de Jó. Porque o homem que teve o seu corpo, do alto da cabeça até os pés, enchido de chagas, o homem que viu os seus filhos saírem mortos num só dia, o homem que perdeu todos os seus bens, o homem que teve a sua esposa insinuando que ele amaldiçoasse a Deus e tirasse a sua própria vida, segundo alguns comentaristas. A insinuação da mulher de Jó, diante daquele desespero que a sua família estava passando, e vendo seu esposo naquela condição. Então não somos nós que vamos fazer juízo de valor. Mas o discurso de Jó primeiro era cheio de dores, era cheio de lamentos, era cheio de perguntas. E os três amigos dele que se aproximaram dele e silenciaram no primeiro momento, e poderiam ficar, quem sabe, em silêncio para sempre ali ao lado dele, porque quando cada um começou a falar, cada um deles começou também a apontar uma falha em Jó. Quando chega um quarto e dá um outro discurso diferente, e o que nós notamos é que esse segundo discurso já é o discurso do encantamento, da rendição de Jó diante de coisas, diante de fatos que lhe aconteceram, que ele não tinha a dimensão, que ele não sabia o porquê, mas ele agora se encanta com esse poder maravilhoso desse Deus soberano, criador de todas as coisas. Por isso que ele vai responder dessa forma: bem sei eu, Senhor. Aqui é uma afirmação, é uma declaração. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum. De forma, irmãos, que os atributos de Deus, dentre todos os atributos, aqui nós temos Jó enaltecendo a onipotência de Deus. Bem sei eu, Senhor, que tudo podes. O Senhor é onipotente, pode todas as coisas. E nós louvamos a Deus porque os planos de Deus são infalíveis, porque Deus é infalível. Há quem diga que algum líder religioso pode ser infalível, mas isso não existe dentro do aspecto humano, porque foi ser humano, existe a falibilidade dentro dele. Fale ele de onde for. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, é infalível. Jamais falhou, não falha e não falhará. Porque Ele tem planos infalíveis. E nos chama a atenção no primeiro aspecto, que os infalíveis planos de Deus não podem ser impedidos, como disse Jó. E em Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 13, ele levanta a sua voz e ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Nós louvamos a Deus porque essa declaração, essa profecia, porque a profecia ela não vem no alcance apenas da perspectiva do futuro, escatológica, mas ela vem para trazer conforto, ela vem para trazer graça, ela vem para trazer refrigério, ela vem para trazer promessa, ela vem para trazer restauração, ela vem para trazer cura, ela vem para trazer libertação, ela vem para trazer conserto, ela vem para cumprir os planos infalíveis de Deus. Agindo eu, quem impedirá? São planejados por um Deus eterno, ainda antes que houvesse dia. A ideia aqui, irmãos,
é que esse Deus, criador inclusive do sol e de todos os astros, de todo o espaço sideral, com seu poder e com a sua graça, esse sol e esse dia aqui metaforicamente, que faz com que através de sua rotação, nasçam dias e aconteçam as noites dentro do universo. Esse Deus está além de tudo isso, porque Ele não está dependendo do dia e da noite, porque Ele é criador do dia e da noite, Ele é Senhor do universo, e Ele existe, Ele é. Por isso que Ele disse, ainda antes que houvesse dia, ainda antes que um sol pudesse despontar no horizonte, ainda que um sol pudesse declinar, eu sou. De forma que Deus, ontem Ele é o eu sou, hoje Ele é o eu sou, amanhã Ele será o eu sou. Agindo eu, o eu sou, quem impedirá? São planejados por um Deus onipresente, um Deus que está em todos os locais. Por isso que ninguém pode escapar de suas mãos poderosas. Ninguém pode escapar de minhas mãos, diz Ele, porque eu sou onipresente e todo-poderoso. Por isso que o salmista no Salmo 139, naquele texto maravilhoso, lindo, esplendoroso, além de poesia, ali é uma verdade do poder soberano de Deus. Ele disse, Senhor, ainda que eu colocasse a minha cama lá no mais altos céus, ainda que eu subisse, o Senhor lá estaria, e ainda que eu descesse às regiões profundas do oceano, do abismo, o Senhor também lá estaria. O Senhor me conhece por dentro e por fora. O Senhor é onipresente, e ninguém pode escapar das mãos desse Deus. Ninguém poderá escapar de minhas mãos. Tem gente que quer querendo fugir das mãos poderosas de Deus, indo para outros locais com engano terrível, pensando que pode escapar e ir se esconder de Deus, como nós temos os relatos bíblicos desde o Éden. O homem querendo fugir dessa manifestação do agir de Deus, da mão poderosa de Deus. E quem sabe nessa noite tem gente aqui tentando escapar pelos dedos, se pudesse, desse Deus poderoso. Porque estar nas mãos de Deus é entender que nós somos direcionados por Deus, que a nossa vida não é nossa, existe um poder maior do que o nosso de decisão. Ninguém poderá escapar de minhas mãos, diz o Senhor. São planejados, irmãos, esses planos por um Deus onipotente. Por isso que Ele diz, agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Os planos infalíveis de Deus não podem ser impedidos. Descansemos nós nessa primeira palavra, nessa primeira promessa de Deus, nessa primeira realidade do Senhor, que quando Deus intenta fazer algo dentro do seu propósito soberano, Ele faz, Ele cumpre, Ele termina. Não é como os planos dos homens, como nós vimos hoje o próprio Jesus contando, de que se alguém for fazer algo, calcule o preço da torre que vai fazer, para não deixá-la incompleta, porque não calculou o preço, não se assentou para planejar. Mas Deus não. Deus, com uma manifestação poderosa do falar dele, haja luz e houve luz, pode fazer as coisas acontecerem. Ou como eu já disse em outro momento, um estender do dedo dele, do trono, as coisas acontecem. Um piscar de olhos do Senhor, as coisas mudam no seu contexto. Porque os infalíveis planos de Deus não podem ser impedidos. Mas há um segundo aspecto, irmãos,
em relação aos planos infalíveis de Deus, é que esses infalíveis planos visam esperança e futuro. Visam esperança e futuro. Por isso que Jeremias, dentro do seu ministério profético de 40 anos aproximadamente, ele levanta a sua voz incompreendido dentro daquele contexto e diz: porque sou eu, Israel, tribo do sul de Judá, que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Planos infalíveis, porque eles geram esperança. Fomentam a esperança não em qualquer coisa, mas a esperança no Deus de Israel. A esperança no Deus Todo-Poderoso, para trazer também o futuro. Os planos de Deus, meus irmãos, em relação ao povo de Israel. Israel, se cuide, porque quando falamos, os irmãos vão de entender os planos voltados para Israel. Existe promessa, mas não existe concessões, porque nós agora estamos debaixo de um manto só, vamos dizer, que é a graça de Deus estendida, não apenas a israelitas, um povo que foi preparado para manifestar, como vimos aqui no Natal, na celebração do Natal, no dia 22, a todas as nações, mas hoje os gentios, nós brasileiros ocidentais, somos movidos também e alcançados por essa graça. De forma que ninguém irá chegar diante de Deus e alegar, porque é israelita, porque é brasileiro, porque é de nação tal, tem um privilégio. Há só um caminho, há só uma ponte para chegar a Deus, que é através de Cristo Jesus. Nós louvamos a Deus porque os planos de Deus, eles revelam esperança e futuro. Não são planos de causar dano, não causam dano. E aí eu fui ver, irmãos, o que era isso aqui. Que existem algumas coisas nas Escrituras que nós precisamos ir buscar. O que é que esses homens que estudaram mais do que a gente, eles colocaram nos comentários, nos bons comentários bíblicos. E o contexto aqui, irmãos, é que quando Jeremias levantava a sua voz e dizia: olha, ô Judá, porque o reino do norte já tinha sido destruído há quase 70 anos. Ele diz: ó Judá, virá um povo que vai nos levar para uma terra que nós iremos. E lá nós sentiremos saudades de Jerusalém. Lá irão pedir, como diz aquele salmo, irão pedir para que nós entoemos canções da nossa terra. Mas nós vamos pendurar as nossas harpas, as nossas liras, os nossos instrumentos, nas árvores ali próximo ao rio da Babilônia. E não teremos condições de cantar porque estamos distantes de Jerusalém. Estamos longe da nossa terra. E nos chama a atenção, irmãos, que quando Jeremias levantava essa voz profética, ele era zombado pelos israelitas que ouviam, inclusive pagou, descendo até o calabouço, foi preso, esteve detido lá na cela, vamos dizer assim, do palácio daquela época, porque essa palavra provocava risos quando se ouviam. E aí nós notamos que quando chega o cativeiro, e durante 70 anos, Deus trabalha com o povo de Israel, fazendo lembrar suas promessas, fazendo com que aquele povo pudesse adorar a Deus, e não dividisse o seu coração com nenhuma outra entidade. Porque como os próprios israelitas diziam, os deuses outros são deuses que não fazem nada. Mas distantes ali, eles puderam lembrar
da palavra de Jeremias. E quando Deus levanta Jeremias e diz: olha Israel, eu não estou com propósito de trazer dano. Eu não estou com propósito de trazer algo que machuque tanto vocês a ponto de lhes tirar a esperança e o futuro. Mas é preciso esse tratamento, esse refinamento, esse passar pela prensa, esse cumprir do meu propósito de soberania, para que vocês entendam que coisa séria é lidar comigo. De forma, irmãos, que são planos infalíveis, porque eles trazem esperança e futuro. Esperança e futuro. Para os gregos, o futuro, a esperança, eram males. Naquele mundo greco-romano, a esperança era um dos piores males, porque não se tinha uma garantia. Trazendo para nós, muitas vezes, pode-se passar pela nossa mente, pelo nosso coração, de que nós não temos a garantia, às vezes, de algo que nós queremos e, quem sabe, vemos nas Escrituras, mas hoje não temos como ver realizados. Mas eu quero dizer uma coisa a você: esperança é muito mais do que sonhos. Esperança é muito mais do que uma credulidade. Esperança é uma convicção. A esperança, ela é irmã gêmea da fé. Fé e esperança andam juntas, elas caminham juntas. E elas se alimentam juntas. As chamas da esperança e fé, elas brotam no nosso coração, fazendo claramente percebermos de que existe um Deus que vela pela nossa vida. E que os planos dele são infalíveis, porque o nosso futuro não termina quando nós queremos. Não está determinado, assinado, carimbado através das nossas ações apenas. Mas de um propósito maior, de um plano infalível de Deus, por misericórdia e graça. Por isso que os planos de Deus são infalíveis, porque eles trazem esperança e futuro. A esperança da igreja em Cristo Jesus é de um dia estar para sempre com Cristo Jesus. Porque tudo isso irá passar. Toda essa ordem, todo esse cenário que nós estamos. E um dia nós estaremos como o próprio Jesus prometeu, com Ele para sempre. É uma esperança e um futuro garantido. Por mais que gostemos daqui, sempre falamos isso. E a igreja jamais deve esquecer isso. Nós notamos que esse mundo, irmãos, entrará em convulsões. Se você lê o Evangelho de Mateus, no sermão profético de Jesus, e ninguém diga que nós estamos na grande tribulação, ou nem mesmo nos princípios de dores, porque nós não sabemos ainda o que é isso. Mas se você voltar o seu olhar para o sermão profético de Jesus, você vai perceber as convulsões, tanto humanas quanto naturais, esse universo sofrerá. Como um princípio de dores, preparando o mundo para uma convulsão total. E quando nós falamos isso, parece ser até utópico, ilusório, porque desde que a igreja é igreja, nós temos propagado isso e vamos propagar até quando estivermos aqui. Mas nós sabemos que um dia tudo isso há de passar. A esperança e um futuro. Mas há um terceiro e último aspecto, irmãos. É que os planos de Deus, esses planos infalíveis, eles permanecem para sempre. Eles permanecem para sempre. No Salmos 33, versículos 10 e 11. O salmista diz: o Senhor desfaz os planos das nações,
e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Os planos do Senhor permanecem para sempre. Nós, irmãos, desde que o mundo é mundo, sempre houve algum foco em qualquer lugar do universo sobre guerra. Desde aquela guerra de um irmão levantar sua mão contra o outro seu irmão, Caim e Abel, naquele fratricídio que nós chamamos, um irmão matando o irmão. Desde aquele momento até o momento de hoje, em algum lugar do universo, nós temos um foco de guerra, de luta. Luta por interesses diversos. Mas nós queremos lembrar o povo de Deus e a você que está nos ouvindo nessa noite, que não é que Deus está inerte, porque Ele tem o poder em suas mãos, para fazer com que essas nações, elas tremam diante dEle. Porque os propósitos do Senhor permanecem para sempre, lidando com essas nações, desfazendo muitas vezes planos de seus governantes, que se arvoram no direito muitas vezes de poderem mandar e desmandar. Mas quando falamos isso, é para que todo ser humano perceba que nós estamos diante de um Deus poderoso e que Ele não soltou o mundo à deriva, como diz o deísmo. E o ateísmo pega carona, indo de encontro a tudo isso. Porque na ideia deísta, os irmãos vão de saber muito bem, Deus criou o mundo, mas Deus não pôde com o mundo, soltou a deriva. Ele não teve condições de lidar com o ser humano. A ideia do deísmo, totalmente avessa ao teísmo, com T, é de que aquela queda lá no Éden, aquele pecado, frustrou totalmente os planos de Deus. E por isso Deus fracassou justamente naquele momento. E por isso abandonou o mundo. É mais ou menos essa a ideia da coisa. E nós estamos à deriva, sem governo. Nós estamos aqui sem freio, totalmente sem comando. Mas a ideia, meus queridos, não é essa. Porque Deus desfaz os planos das nações, frustra os propósitos dos povos, mas os planos dele permanecem para sempre. Quando eu digo isso, quero lembrar a vocês que desde o Éden, Ele deu uma promessa à humanidade, e eis que da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E diante daquela vestimenta de Adão e Eva naquele primeiro momento, era um símbolo, como nós sabemos muito bem, estudantes de EBD que leem Bíblia, era um prenúncio do Cordeiro de Deus imaculado que viria e de uma vez por todas iria até a cruz, para cumprir os propósitos de Deus antes mesmo da fundação do mundo. Por isso que Deus não foi pego de surpresa como alguém quer advogar. Ele é Senhor de todas as coisas, onisciente, sabe o que pensamos, sabe como agimos. E Ele, quando quer, faz as suas intervenções. Os planos do Senhor permanecem para sempre. Não são volúveis. Não são volúveis. Por isso que eu preciso lembrar a você que Deus, quando decidiu nos amar, e demonstrou isso claramente através de Cristo Jesus, Ele não fica titubeando como muitas vezes nós gostamos das pessoas, se elas são agradáveis a nós ou não. Não é assim? Nós seres humanos, se não mexer muito comigo, eu gosto de você, eu lhe abraço.
e lhe dou os mimos necessários. Você é meu amigo, meu irmão. Mas se houver uma frustração e uma decepção, tudo isso rola abaixo. Mas o nosso Deus não. Quando Ele decidiu, dentro do seu propósito, nos amar, Ele não nos ama menos por causa de nós. O seu amor é estável. O seu amor permanece. Mas lembro também que a sua justiça permanece. Que a sua santidade permanece. Que a sua onipotência permanece. Que a sua onisciência permanece. Que os demais atributos do Senhor permanecem. Para que também alguém não abuse da misericórdia de Deus e da graça de Deus. Chega de pecar, meu irmão. Chega de abusar muitas vezes ano após ano. É como disse Spurgeon nesse editorial aí que nós colocamos, da pregação dele, o Tabernáculo de Londres. Ainda esse ano, será que repetiremos os mesmos pecados? Ainda esse ano, será que ainda levaremos a misericórdia desse Deus que nos dá mais um ano, para que possamos ficar na vinha em vão? Os planos de Deus permanecem para sempre. Considerações finais em relação a essa palavra, irmãos. Os planos de Deus prevalecerão acima dos desmandos dos homens e das nações. Os planos de Deus prevalecerão. É como diz o livro de Provérbios. O propósito que prevalece é o propósito de Deus. É o propósito do Senhor. Os planos de Deus prevalecem, muitas vezes, a qualquer poder humano. Porque são propósitos e são planos que vão de forma superior a esses planos que nós notamos muitas vezes dos interesses das nações. E ninguém entende essa mensagem como algo que está ocorrendo agora, tá certo? É bom que se frise isso. Porque eu não uso o púlpito para poder trazer algo levado a uma política partidária ou coisa parecida. Mas isso aqui já é realidade de um Deus poderoso que deixa claro a todas as nações, a mim, a você, a líderes religiosos, pastores, a crentes, dos diversos segmentos, de que o propósito dele, os planos dele, são os planos que prevalecem. Segundo, as rédeas de nossa história estão nas mãos de Deus e não nas mãos dos governantes mundiais, nas mãos dos homens. As rédeas da história estão nas mãos de Deus. As rédeas da nossa vida estão nas mãos de Deus. É Ele quem governa. É Ele quem dirige. Terceiro e último. Deus não faz planos para ficarem no papel. Não, não. Talvez você e eu fizemos alguns planos que eles não saíram da gaveta. Porque nós fizemos no papel, depois olhamos, até quem sabe começamos, mas depois engavetamos. E não saiu do papel, não saiu do planejamento. Não foi executado, né, Cláudio? Na sua área. Não houve o plano de ação e a execução. Mas Deus não deixa os planos dele no papel. Não. Ele executa de maneira poderosa, segundo o bem-querer de sua soberania, de sua vontade. Um por um, eles são cumpridos. Os planos de Deus
não ficam no papel. Deus tem planos para a sua vida e para a minha vida. Isso é confortante saber isso. Já disse aqui em outro momento e repito. Num planeta, até que se prove vida em outro, num planeta cheio de gente, como nós vivemos, Deus me conhece pelo nome. Deus sabe o que eu penso no meu travesseiro lá. Deus me vê. Mas mais do que isso, Deus tem planos para a minha vida e para a sua vida. E esses planos nós não temos o direito nenhum de deixar fazer com que eles sejam impedidos, porque até nós não temos essa condição. E os planos de Deus é que você seja resgatado em Cristo Jesus. Por isso que celebramos ceia do Senhor, porque pão e vinho apontam para a cruz do Calvário. Quando Deus, antes mesmo, como disse, antes da fundação do mundo, planejou de que Jesus viesse, sendo Deus, se revestisse de humanidade, para poder trazer redenção. Redenção. Os planos do Senhor não ficam no papel. Que Deus nos dê graça e avive cada vez mais a bendita esperança do coração da igreja do Senhor, para cada dia desse ano, esses dias que o Senhor nos dará, todos eles, nós possamos ter a noção bem clara, bem nítida em nosso coração e em nossa mente de que os infalíveis planos de Deus, eles acontecem, eles serão realizados, porque são infalíveis. Amém? Quero orar em nome de Jesus. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor, Deus que faz planos infalíveis e que eles saem do papel. Deus que com a sua graça e o seu poder faz com que os seus planos não possam ser impedidos. Deus que com o agir poderoso de sua mão forte faz com que através da sua ação as coisas aconteçam e nada lhe está oculto e ninguém escapa do seu agir e da sua mão poderosa. E Deus que faz com que nós possamos entender que os planos e propósitos do Senhor, eles se cumprem em nossa vida através da manifestação gloriosa de sua graça sobre nós, fazendo com que esses planos tragam esperança e um futuro. Nós, ó Deus, te agradecemos nessa noite. Nós te bendizemos e colocamos a nossa vida em tuas mãos, para que durante este ano seja um ano diferencial em nossa vida, Pai. Nós não queremos falar isso em vão, de boca para fora, mas que, ó Deus, nós possamos ser mais comprometidos contigo e com a tua obra. Esse Deus que cria planos infalíveis, nós possamos nos dedicar muito mais à expansão da tua obra, do teu evangelho. Nós possamos amar mais, exercitar mais fé, e não podemos abrir mão da esperança. Ó Deus, dá-nos a graça de podermos experimentar os planos maravilhosos que o Senhor tem reservado para nós. Mas que haja obediência em nosso coração. Porque ninguém pense que haverá bênção sem obediência. E nós estamos plenamente cientes disso, Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.